Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, prezados irmãos e irmãs do nosso querido Grupo Francisco Xavier, amigos que compartilham o ideal espírita, abrindo o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, nos caiu a ação da prece, transmissão do pensamento. A prece é uma invocação. Por ela, um ser se coloca em comunicação mental com o outro ser ao qual se dirige. Ela pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Pode-se orar por si mesmo ou por outrem, pelos vivos ou pelos mortos. As preces dirigidas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução das suas vontades. Aquelas que são dirigidas aos bons espíritos são levadas a Deus. Quando se ora a outros seres, se não a Deus, é apenas na qualidade de intermediários, intercessores, porque nada se pode fazer sem a vontade de Deus. O Espiritismo faz compreender a ação da prece, explicando o modo de transmissão do pensamento. Seja quando o ser chamado vem ao nosso apelo, seja quando o nosso pensamento o alcança. Para se inteirar do que se passa nesta circunstância, é preciso mentalizar todos os seres, encarnados e desencarnados, mergulhados no fluido universal, de que ocupa o espaço, como o somos neste mundo, na atmosfera. Esse fluido recebe um impulso da vontade. É o veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som, com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, enquanto que as do fluido universal se estendem ao infinito. Portanto, quando o pensamento é dirigido a um ser qualquer sobre a Terra ou no espaço, de encarnado a desencarnado ou de desencarnado a encarnado, estabelece-se uma corrente fluídica de um para outro, transmitindo o pensamento, como o ar transmite o som. A energia da corrente está em razão do vigor do pensamento e da vontade. Por isso, a prece é ouvida pelos espíritos, em qualquer lugar em que eles se encontrem. Os espíritos se comunicam entre si, nos transmitem suas inspirações e os intercâmbios se estabelecem à distância entre os encarnados. Essa explicação é sobretudo para aqueles que não compreendem a utilidade da prece puramente mística e não têm por objetivo materializar a prece, mas tornar seu efeito inteligível, mostrando que pode ter uma ação direta e efetiva. Ela, por isso, não fica menos subordinada à vontade de Deus, juiz supremo em todas as coisas, único que pode tornar sua ação efetiva. Tem uma historinha que conta sobre um monge que estava querendo fazer a sua prece e cada vez que ele começava a tentar entrar em sintonia com Deus, ele ouvia um ruído. Ele olhava para baixo e via um ratinho roendo a sua sandália. E aí ele tentava afastar aquele ratinho para tentar novamente se conectar a Deus. E mais uma vez o ratinho voltava e ficava roendo a sua sandália, e ele mais uma vez se irritou e afastou o ratinho e disse para ele: eu estou aqui tentando ser um com Deus, mas você não me deixa? E o ratinho disse para ele: mas como é que você pode querer ser um com Deus se você não se torna um comigo?
Então essa história simbólica significa que enquanto não estivermos reconciliados com os nossos aspectos negativos que existem dentro de nós, as nossas imperfeições, dificilmente vamos poder fazer essa conexão profunda com Deus. Então nós precisamos nos conhecer, nós precisamos aprender a nos amar, nós precisamos aprender a perdoar, né, aquelas coisas que ainda não conseguimos melhorar em nós, para que assim possamos então efetivamente aprender a amar, aprender a perdoar, aprender a nos reconciliar com os nossos adversários, que em primeiro lugar estão dentro de nós. São os nossos inimigos internos, são os nossos conteúdos negativos que, se nós não acolhermos, se nós não entendermos, se nós não perdoarmos, não vamos conseguir modificar isso. E aí tentamos fazer as nossas preces, fazer a nossa conexão com Deus, e muitas vezes nós nos sentimos como se não fôssemos ouvidos. Então, quando nós estivermos em prece, vamos pensar primeiro quem é que nós temos que perdoar, o que nós temos que melhorar em nós, quais são os conteúdos negativos que ainda não conseguimos melhorar. Vamos fazer essa reflexão, né, todo dia, para que assim nós possamos fazer essa reforma íntima. Porque sem nós conhecermos quem nós somos, dificilmente nós vamos mudar. E para conhecer quem nós somos, nós precisamos estar abertos a esse acolhimento, a essas coisas negativas que existem dentro de nós. Por isso, muitas vezes pensamos, às vezes eu oro, mas parece que Deus não me ouve. Deus nos ouve sempre, Deus nos ampara sempre, Deus nos criou a todos com um amor infinito, mas nós ainda não encontramos aquele caminho para chegar até Ele, para entrar nessa sintonia profunda com o nosso eu superior que está dentro de nós, com esse Deus que está dentro de nós. Por isso vamos pensar, antes de tudo, o que eu posso fazer para melhorar. O que eu posso fazer para não ficar me autopunindo por aquilo que eu ainda não consegui fazer, por aquilo que eu ainda não consegui melhorar. Porque nós temos que ter essa compreensão que nós estamos numa caminhada evolutiva, numa jornada difícil, em que nós vamos aprendendo pouco a pouco a nos tornarmos melhores. E à medida que nós vamos tendo essa compreensão conosco mesmo, se torna muito mais fácil nós termos paciência, nós termos tolerância, nós termos compreensão para com o próximo. Então nós precisamos parar, pensar, reflexionar, meditar, fazer sim as nossas orações, mas antes de tudo sempre se dando conta com quem eu devo me reconciliar primeiro. A prece tem um poder incalculável. E quando nós vamos fazer uma prece para outros ou para nós mesmos, vamos pedir a Deus que ilumine a nossa mente, o nosso coração, nos mostrando aquilo que ainda não conseguimos mudar, nos mostrando o caminho a seguir, nos mostrando a maneira como vamos fazer isso, como vamos aprender a amar, como vamos aprender a perdoar. É uma caminhada longa e difícil, que exige esforço, que exige vontade, né? Mas que vale a pena, porque à medida que nós vamos, não é, galgando um pouquinho mais, é como se estivéssemos subindo uma montanha. À medida que nós subimos um pouquinho mais, a paisagem se torna mais ampla, mais visível, vamos subindo um pouco mais essa montanha e vamos então chegando ao patamar dela ao longo das nossas jornadas reencarnatórias, né? Então é um aprendizado, sim, e a prece tem um poder incalculável. Enquanto vamos fazendo esse esforço de mudança,
Vamos usando a nossa imaginação, o nosso pensamento, criando imagens positivas na nossa vida. Imaginando locais, cenários em que nós gostaríamos de estar. Gostaríamos de estar num campo, na frente do mar, numa montanha, mas não podemos fazer isso como nós gostaríamos, mas a nossa imaginação pode. O nosso pensamento pode. O nosso pensamento cria. Então vamos começar a trabalhar nesse sentido no momento presente, porque o futuro depende disso. O futuro depende do pensamento que emitimos agora. Porque o pensamento é criador. Nós criamos situações futuras através do pensamento que temos hoje, através das nossas imagens. Muitas coisas que nos acontecem hoje foram materializações de pensamentos do passado. Nem sempre são coisas de outra vida, coisas que fizemos em outras encarnações. Muitas vezes foi resultado do nosso pensamento no passado, da maneira errada como pensamos. Claro que porque não sabíamos, então dávamos muita vazão a pensamentos negativos. E ainda damos, quando ainda ficamos envolvidos em situações negativas, nas notícias, nas críticas, julgando os outros pelas suas atitudes, não nos dando conta do que nós faríamos se estivessem na mesma posição. Será que nós faríamos diferente? Será que nós seríamos melhores? Mas ainda projetamos muito nos outros aquilo que nós temos de ruim ainda dentro de nós. Mas que à medida que nós formos nos dando conta disso, nós vamos nos modificando pouco a pouco. Mas para isso é necessário esse acolhimento, essa aceitação, essa reconciliação com esse inimigo interno, que ainda está ali presente para que nós possamos aprender alguma coisa dessa jornada evolutiva. Então vamos fazer as nossas preces, vamos nos conectar a Deus, vamos dirigir as nossas preces para toda a humanidade, para aqueles que estão precisando de ajuda, para aqueles que estão doentes, enviando luz e paz, enviando essa luz, essa paz para nossa mente, para o nosso coração, para que assim possamos também acalmar os nossos sentimentos, as nossas emoções, nos darmos conta delas, amenizarmos os nossos sentimentos de raiva, de indignação, tendo essa compreensão profunda que ainda estamos nesse patamar, mas precisamos passar por isso como numa universidade, e não adianta nós querermos chegarmos ao último ano da universidade sem passarmos pelo ensino médio, pelo ensino fundamental. Todas as etapas precisam ser passadas, precisam ser aprendidas, quantas vezes forem necessárias, para que possamos chegar a esse patamar de desenvolvimento, para fazermos o nosso caminho de individuação, como diz Joana de Ângeles, para chegarmos à plenitude, para chegarmos à angelitude. Mas para isso precisamos ter essa paciência conosco mesmos. Não adianta termos pressa, o que nós precisamos é não ficar parados no tempo. É exercitar a nossa vontade de querer mudar, de querer melhorar, de querer estar ciente de quem nós somos, não é? Melhorando então esses conteúdos internos negativos, iluminando as nossas sombras, para que assim possamos chegar a esse patamar, a essa meta que Deus destinou a todos nós, que é chegarmos à plenitude. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site